que lutava para sobreviver mais, né? Porque nesse tempo não tinha direito de ninguém, era só trabalhar mesmo. Desde novo era trabalhando na enxada, Eles já estão bem vovozinho. plantando, mas meu pai, roça. Eu era agricultor, naquela época eu tinha 20 anos, né? 20 e poucos anos, aí a gente, toda vez eu acompanhei meu pai. Quando meu pai eu trabalhava mais ele, né? Ia trabalhar com mais de uma légua, plantar roçado. Era uma vida sofrida, uma vida pobre, uma vida muito difícil. Era uma terra pobre, nosso lugar era pobre. Amanhecia o dia, a gente ia tudo para lá, tirar pelo quando chegar, descascava aquela fruta para vender na rua. A gente vivia dessas coisas. Era uma coisa muito triste, da pobreza de Angico. Imagino que era a cidade de Angicos, no ano de 1963, em plena ditadura militar. Sabe, a gente passa muitas coisas difíceis na vida Sofridão. da gente, né? Todo ano eu tinha um filho e passava necessidade. Para a gente trabalhar tinha que andar 3, 4 léguas de pé toda semana. A cidade de Angico naquela época faltava muita coisa. Não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada. Era muito atrasado. E agora já está, eu acho que está muito adiantado. É tão difícil a escola. Tinha essas escolas, mas era muito pouco. Mas teve uma novidade. O carro de som avisou e a notícia irradiou. Amigos e professores, os que foram monitores, saíram a convidar e foram eles lecionar. Na escola ou em casa, como se fossem as asas, foram alfabetizar. É porque passou um jipe com um serviço de som. O carro era um jipe, eu me lembro, um alto-falante grande, aqueles redondão, sabe? Aí alguém falando assim ao vivo, convidando para se inscrever para essa escola. Aí eu disse que a gente queria estudar, eu e mamãe. Aí meu pai aceitou, disse, eu vou. Aí combinou com a mamãe e fomos à escola. Todo mundo quer estudar, todo mundo tem gosto por aprender. Mesmo quem fala, não gosta de estudar, só não encontrou e teve a oportunidade de experienciar o sabor do aprendizado naquilo que é apaixonado. Veio uma moça, né, fazer uma reunião, aí disse que era a aula de Paulo Freire, né, 40 horas. Aí eu fui e me inscrevi lá, né. Aí fui estudar, quando eu não sabia nada. A primeira aula foi lá, em Paulo Freire. Outra uma pessoa me convidou, se eu queria ir estudar, eu digo, eu vou. Aí saíram avisando que ia acontecer essas aulas, ia vir um professor para ensinar os analfabetos. Quando apareceu aí esse negócio dessas escolas aí, elas foram lá em casa. Começou as aulas e o povo se acomodou, sabe? Aí toda noite era tudo doido para ir. Aí depois de eu casado, trabalhando aí na estrada de rodagem, de Angico Afonso Bezerra, aí chegou uma moça. Ela foi e botou a turma toda em forma, e ela no meio, com um livro na mão, aí pegou a ler aquele livro, aí dizendo que tinha umas escolas aqui na cidade. Que era para nós se achar nas escolas pela noite, aí nós fomos, vinhamos, se alistamos logo na estrada. Não sabia o que era nada. Aí eu besta, que você sabe que o povo do outro tempo era muito besta. Aí de tudo eu tinha medo. Aí eu tinha medo até de ir para a escola. Dava 7 horas, a gente pegava o caderninho, né, o lápis e ia para essa casa, que deu a sala para eles darem essas aulas. A gente saía, né, ia para a aula satisfeita, né. Agora você me fala, esse é o medo que as pessoas têm do comunismo, educar os mais pobres? Quando Paulo Freire coloca esse projeto em 1963, o Brasil estava num momento, como eu disse, em plena ditadura, ainda não, né? Em quase ditadura em 64. Então você imagina o nível que estava de paranoia comunista, e como um país de João Goulart que permitiu um Paulo Freire a fazer esse tipo de trabalho,
você vê que é daí que vem as origens do medo desses conservadores. Eles têm medo que o pobre se eduque. Naquela época, quem não sabia ler era um jumento, né? Eu aprendi a ler, assinar meu nome. Essas aulas eles só escreviam no quadro e mandava aí, ficava mandando a gente fazer as palavras, completar a telha, tijolo, essas coisas assim. Fazia a letra e ia completando. Eles passavam as escritas, apareciam na tela, né? Com as palavras. Tijolo, belota e várias palavras. Eles dizendo letra por letra e a gente acompanhando e aprendendo. Não sabia nem o que era um ar. Então, veio esse projeto da escola de Paulo Freire. Então, passaram nas ruas, fazendo as matrículas, né? E todo mundo fez. De escola Anhangicos, de Paulo Freire, por todos os cantos. Era através de uns objetos, das palavras e um livrinho que tinha explicando o nome tijolo. Aí tinha o desenho de um tijolo, casa, tinha o desenho de uma casa e vários nomes. As aulas eram, naquele tempo, começou falando em negócio assim de artesanato, sabe? A partir de um barro, sabe? De tijolo, como é que se fazia o tijolo, como é que se fazia a panela de barro. Passava tudo na parede no filme, sabe? As panelas de barro. Até que tinha um que era assim meio alvoroçado, morava por lá em cima. Importante colocar aqui, é bonito, né? É emocionante. Que é nesse momento que o Paulo Freire está justamente desenvolvendo as suas bases de crença na sua educação pedagógica, de aproximação com a realidade da pessoa que está trocando, porque não é recebendo, trocando aquela educação. Então, a partir das palavras de mundo daquelas pessoas. Então, você veja que elas lembram até hoje, né? Tijolo, belota. A palavra era belota, sapato. A gente ia aprendendo assim, devagar, né? Aos poucos. Até que eu consegui fazer meu nome. Era uma aula de politização, assim, de esclarecer as pessoas sobre seus direitos. Essa hora foi muito bom para mim, para nós todos. Afinal, aprendi a assinar meu nome. Mas por poucos meses que foi, para mim foi muitos e muitos anos, né? 2 meses de aula. Aí botava pra gente escrever olho, molho, ovo, belota. Eu gostei tanto, só achei porque só foi 2 meses. Foi... 2 meses. 2 meses há 50 e poucos anos atrás. Nunca mais essas pessoas esqueceram. Quando a gente dá a oportunidade para as pessoas, essa direita reacionária não consegue entender que é esse tipo de humanidade que a gente está falando. São 2 meses que mudaram para sempre a vida desses cidadãos da cidade, da pequena cidade no interior do Rio Grande do Norte. São só 2 meses. O que mais eu gostava foi quando falava alguma coisa que meu pai já sabia responder. Por acaso, quando foi aula sobre o tijolo, ele sabia fazer, ele sabia vender, sabia quanto gastava, sabia o que gastava para fazer. Claro que ele sabia, porque a educação formal é só uma forma de sintetizar os conhecimentos que a gente tem da vida. E por isso que a pedagogia do Paulo Freire, aproximando a vivência de vida não mais como mera educação bancária, onde a gente tem que receber conteúdos a despeito da nossa vivência, apenas para passar em provas do vestibular ou para entrar no mercado de trabalho, ela funciona tanto. Porque ela aproxima e consegue ajudar na sintetização daquilo que a pessoa já tem do aprendizado de mundo. Isso é muito incrível. Ele sabia tudo sobre o tijolo. Aí eu achava bom, ficava feliz porque ele sabia de responder tudo. É muito bonito. As aulas daquele tempo eram aquelas palavras antigas, né? Tinha, as palavras eram tijolo, era lajota, era belota, tudo essas palavras assim antigas, né? Que hoje ninguém conhece mais isso, né?
Belota, que ele dizia. A belota. Você sabe fazer belota? Todo mundo. Aí a gente fazia a lembra. belota. A belota sabe o que era? Aquele negócio de rede. Tá vendo? Aquele, não tem uma rede que tem aquele negocinho penduradinho de um lado e outro na rede. Lembro de muitas aulas, porque elas eram filmadas. E o que é filmado, passa assim na parede, é muito difícil ser esquecido, não é? Se olha que a gente vê um filme, sabe contar todinho a outra pessoa. Aí era filmado. Ela descobriu o segredo do porquê que eu faço o canal Normose. Porque através da arte, do audiovisual, a gente consegue ir bem mais longe e penetrar bem mais longe nos afetos das pessoas. Ela descobriu o meu segredo. De acordo com a palavra geradora. Por acaso, na palavra tijolo, a filmagem era um homem fazendo uma construção, botando um tijolo em cima do outro. Paulo Freire é lembrado, seu jeito simples de ser, não podemos esquecer. Sua alfabetização, descobrir ser cidadão, é coisa que não se esquece, por isso que se carece. Lembrar do que aconteceu e como se procedeu, Deus ouviu a nossa prece. Eu lembro assim a vinda dele, de Paulo Freire, sabe? Que ele chegou na cidade, aí foi assim uma emoção pro povo, né? Ele chegou muito gentil, abraçou os alunos, tudo, falou com os alunos, né? Apertou minha mão, me abraçou. Paulo Freire. Ele era muito O educado. brabo, o próprio. Paulo Freire, ela fala com orgulho, né? Você vê como... Muito educado. E então a educação que ele tinha dele mesmo, passava para o professor, e os professores passavam para a gente, né? Era respeitar, sabe? Eu lembro de tudo, do tempo dele eu lembro. Tudo que foi passado para a gente foi uma coisa bem aproveitada, uma coisa muito bem planejada, tudo que ele planejou foi muito bem. Eu lembro assim o jeito dele, que ele é o meu barbudo, sabe? Às vezes quando passa assim uma pessoa com uma barba grande, eu digo, eita, onde vai Paulo Freire? Ele era uma maravilha. Ele não era nem para ter morrido tão cedo. Professor maravilhoso, Paulo Freire. Ele era magro. Eu achava ele uma figura assim um pouco abatida, mas tinha muita energia na fala. É que ele era Ele mimadinho. falava assim que era importante a gente conhecer nossos direitos, nossos deveres. E me lembro que minha mãe fez uma carta e botou: eu agora não sou massa, sou povo. Nossa, vocês ouviram isso? Ele falava assim que era importante a gente conhecer nossos direitos, nossos deveres. E me lembro que minha mãe fez uma carta e botou: eu agora não sou massa, sou povo. Agora eu não sou massa, agora eu sou povo. Povo no sentido de massa pensante, povo no sentido de indivíduo crítico. E com 2 meses de alfabetização, o sujeito passa a se sentir parte do meio, porque sabe ler. Porque tem os significantes de mundo à sua frente com a leitura. E aí ele passa a não mais ser massa, mas ser povo. Nossa, que forte, que paulada, velho. Isso foi fruto do que ela aprendeu lá, não é? Você só queria que as pessoas conhecessem o seu direito. Agora que era no tempo da ditadura militar, os militares não queriam que ninguém quisesse seu direito, de jeito nenhum. Quando Paulo Freire chegou aqui, era um período de muita coisa. A gente ia para a escola, a gente andava com o caderno da gente andava dentro da camisa, que havia uma história aqui, e ninguém fosse para aquelas aulas não, que ia ser preso, que Paulo Freire era um comunista, não sabe? Olha isso, tinha Se ameaça. nós estamos achando bom a aula de Paulo Freire, estamos. Porque diziam que era o comunista, mas não foi o comunista não. Quando ele foi exilado, aí disseram que eles iam, todo mundo que conheceu ele ia ser preso também. Aí o povo... Tá entendendo como funciona? É por isso que as pessoas têm medo de Paulo Freire. Os conservadores têm medo de Paulo Freire, os senhores têm medo de Paulo Freire, os empresários têm medo de Paulo Freire, porque Paulo Freire planta nas pessoas a ideia de cidadania. Empodera as pessoas do sentimento de sujeito. E isso é uma chama, é uma gasolina, é um fogo, é um perigo mesmo para quem é dono do poder, para quem é dono dos privilégios, para quem vive de exploração.
Porque a partir do ponto que o povo passar a pensar, e quando o povo se perceber muito mais numeroso que os senhores, a coisa muda. Então, qual é a única alternativa das pessoas? Demonizar Paulo Freire. Dizer que Paulo Freire era um comunista. Dizer que Paulo Freire quem andasse com Paulo Freire seria preso. Tirar as pessoas até de ouvir o Paulo Freire. Ora, mas se o comunismo é ensinar as pessoas a pensar, então o Paulo Freire é um comunista inveterado, sim. Se o comunismo significa fazer o povo se sentir povo, parte pertencente da massa e sujeito fundamental na mudança da história, Paulo Freire é um comunista, sim. Mas Paulo Freire também age pelo amor cristão, como sempre agiu. Paulo Freire também está do lado dos mais pobres, como pregou o tal Jesus histórico. Mas isso ninguém fala. Porque tem medo do fogo que Paulo Freire pode colocar as pessoas. E é esse o poder da educação transformadora. Tirar do individualismo e plantar um jardim todo de potencialidades. E eles têm muito medo disso. E não o eles genérico que eu sempre falo aqui, que é o que formam as conspirações, mas o eles com nome, número e CPF. Os poucos bilionários que controlam o país, as poucas fontes de mídia que controlam a informação, os monopólios de educação privada que comandam aquilo que vai ser ensinado ou não. Esses eles, com nome, CPF, ou melhor, CNPJ, é que tem muito medo de um povo educado com criticidade. Até a votar, chegaram a votar. Tinha eleição, mas não sabia como é que eu votava, não sabia de nada na vida. Vim saber como votava quando eu aprendi esse nome, não. Eu fui tirar o título no cartório e fiquei votando. Ainda hoje eu voto. É por isso que eles têm medo do Paulo Freire. Porque depois de empoderar as pessoas e delas assinarem nome e elas passarem a ser parte integrante da sociedade, agora elas querem votar. Agora elas querem ser sujeito ativo na sociedade. E o povo que vota pensando não interessa a essas pessoas. Então chama o Paulo Freire de comunista, que é mais fácil. Na época eu não sabia quem era o presidente, quem era um deputado, quem era um senador, um vereador, uma coisa assim, não sabia de nada. Era praticamente caipira mesmo, não sabia nada. E depois que Paulo Freire deu essas aulas para a gente, eu entendi, minha pessoa, entendi muita coisa, porque eu fiquei sabendo quem era. Que a gente tinha que procurar os direitos da gente. E naquela época a gente não tinha direito a nada. E através da educação a gente tinha que procurar o mais necessário. O que o rico faz com o povo? Aí. Eu fui dizer como nem amor e sol, Essas pessoas foram doutrinadas pelo marxismo, elas estão doutrinadas por youtubers esquerdistas, por influências esquerdistas, ou elas são pessoas que simplesmente olharam para a educação ao seu redor e viram o poder transformador que essa educação pode dar delas perante a sociedade? É disso que os conservadores têm medo, e por isso eles demonizam tanto Paulo Freire. Pega um dormindo, bebe o sangue. Paulo Freire batia muito em terra, que terra, Deus não deu terra a ninguém. Aí os ricos cercavam, tomava conta. E o agricultor não tinha onde plantar um feijão para comer, um milho, porque o rico cercava para criar. E se tivesse uma coisa, nem uma manga, tivesse uma manga, é justo, você planta um canteiro de manga, de banana, mas você não tem o direito de comer. Nunca me falaram. É justo que o trabalhador plante e não possa desfrutar e comer aquilo que ele planta? Questionamentos. Entendeu? Ela ensinava a gente que a gente aprendendo, a gente podia ser cidadão. Em qualquer canto. Ela mandou botar no quadro
Eu já sei ler. Aí eu escrevi. Foi uma coisa muito boa, todo mundo batendo palma, cada que escreveu o seu, né? Desenvolveu muita gente, que muita gente não votava e hoje vota. Por quê? Porque aprendeu na escola de Paulo Freire. Eu vou morrer votando, porque eu gosto de votar. Não tenho mais idade, mas não é proibido. Porque eu gosto de votar. Sou brasileira. Abri a mente assim. Até essa época eu não tinha experiência nenhuma. Até que apareceu esse meio que... Educação transformadora. Não se chama educação transformadora à toa. que abriu assim um pouco a minha mente. Depois das 40 horas de Paulo Freire, eu aprendi a escrever, a tirar meus documentos, a votar. Não sabia, né? Agradeço muito essas aulas que eu tive, sabe, de Paulo Freire. Da boa vontade dele, né? Do interesse, de ter se dedicado àquele momento que a gente aprendeu que não sabia, né? Se eu visse Paulo Freire hoje, eu ia agradecer a ele muito pelo que ele me fez, porque hoje eu sei ler e escrever pouco, né? Mas agradeço primeiro a Deus, segundo ele, Paulo Freire. Se lembrou? Eu agradeço primeiro a Deus e logo segundo a ele, Paulo Freire. Olha o tamanho da importância que esses 2 meses tiveram na vida dessas pessoas. Sempre ecoou e dessa experiência. É o mais Porque importante. sem a gente aprender a ler e a escrever, a gente não sabe de nada, só diz o que os outros dizem. E a gente aprendendo, a gente pega um papel e lê e sabe, até um documento a gente sabe o que está assinando. Essa experiência foi importante, esse pensamento dele, Paulo Freire, foi um acordamento dele, porque tinha gente que não conhecia nem que eu era um A. Eu já sabia o que era um A, B, C, D, E, F, X. Não existe coisa mais importante do que a educação da senhora. O saber Não existe mesmo. é a coisa melhor que nós temos na nossa vida. Na educação, é tudo na vida, a educação, acima de tudo. Deus, saúde e educação. Posso chegar num canto, a pessoa falar comigo, pedir para eu escrever meu nome, eu escrever, sei ir numa farmácia escrever tudo, buscar meu remédio, vou para o banco. Mudou 100%, porque se eu não fosse essa sala, o que era eu? E anda sem saber para onde vai. A coisa mais que eu admiro é a educação. Se a pessoa não sabe ler nem escrever, não sabe de nada, quer dizer, tá o quê? Tá no pó, né? Eu sou povo. Tenho consciência dos meus direitos e dos meus deveres. A turma povo. que estudava comigo, aí dizia, nós não queremos ser massa, nós queremos ser povo, entender tudo, nós queremos ser pessoas que entendam, que votam, que sabem o que é, que compreendem. Quando outras pessoas falar, a gente saber responder. E aí, citando o próprio Paulo Freire, vem a pergunta para essa direita que fica maluca com o poder de educação do Paulo Freire. A sua ideologia é excludente ou inclusiva? A sua ideologia é aquela que quer fazer o povo de massa ou quer fazer o povo de povo, pensante, dotado dos seus plenos direitos e faculdades da crítica? Vou continuar com o documentário aqui. Todos os meus filhos estudaram e todos os meus netos estão estudando. E eu criei um neto. Que bênção de Deus. Em bendita hora eu criei esse neto. Ele hoje é gerente da Caixa Econômica de Apodi. Se a escola tivesse continuado, hoje era doutor, porque era a carreira que eu ia, né? Logo aprendi muita coisa com ele. Para frente eu já estava mais segurão, né? Estou muito satisfeita com o que aprendi e acho que valeu a pena, porque hoje eu não sou professora, mas eu prego a palavra de Deus, que é muito importante, e leio a minha Bíblia e explico para as outras pessoas. Se tivesse continuado, talvez eu hoje fosse até formada. Se tivesse continuado, poderia até ser que hoje fosse outra Anitta, né? Porque eu aprendi, não deu para eu
me desenvolver numa coisa melhor, arranjar um emprego melhor. Se tivesse continuado, tenho certeza que eu tinha chegado lá. A maior lição que eu tirei foi de incentivar os estudos dos meus filhos. Não sei se o saber é acima de tudo. E aprendi muito. Adiantou-me muito lá. Eu já tenho neta que já estudou faculdade, já venceu com a doutora psicóloga. Eu sonho para os meus netos, para que eles se formem e seja tudo de bom na vida para eles. A coisa mais linda que eu acho é a pessoa ter um filho e ir para a igreja, para o filho se representar lá. Tá aí, ó, o comunismo ateu aí, ó, a quantidade de pessoas falando sobre Deus, falando sobre a importância tão grande de Paulo Freire na vida delas, tanto quanto Deus. Recebeu o diploma, né? Tenho muita honra de ter sido aluna de Paulo Freire. Primeiro eu aprendi a ensinar meu pai. Aí veio o desejo de ser professora. Eu queria ser a professora Eneide. E consegui. Vocês ouviram isso? De ter sido aluna de Paulo Vocês ouviram isso? Eu queria ser a professora Paulo Freire. Primeiro eu aprendi a ensinar meu pai. Aí veio o desejo de ser professora. Eu queria ser a professora Eneide. E consegui. Tá aí. Acabou. Muito bom. Pra quem perguntou, tá no YouTube, 40 Horas na Memória. Um documentário aparentemente da TV UFESA, do ano de 2016. Tá passando os créditos aí, vou tirar o som, mas... muito bom, né? Muito bom, muito emocionante. Um pouquinho de salada para refrescar um pouco a nossa vida. Como eu disse, eu sei que tem muitos professores aqui. E eu acho que nesse momento que a gente tem discutido o ensino médio, reforma do ensino médio, que a população voltou a palpitar em educação, dizendo que educação é importante, mas deixando de ouvir os professores. Eu acho que esse documentário cai como uma luva e eu tô emocionado mesmo. Tô mesmo. E eu queria dizer uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Não há outra solução que não seja a educação popular, a educação transformadora, criar práticas de liberdade e proporcionar com que as pessoas tenham a oportunidade de aprender. Se você é professor, pensa em ser professor, tá em um momento de confusão sobre a vida de professor, saiba que se você transformar alguém ao longo dessa jornada, você terá sido responsável por transformar uma vida toda de alguém. E que essa responsabilidade é uma responsabilidade sem igual, porque não importa a profissão que a pessoa escolher, todas elas vão passar na mão de um professor. E quando você vê o poder da educação popular, você sabe que vale a pena lutar para transformar. Eu tive alguns anos que eu fui professor em cursinho popular. E até hoje eu encontro, até hoje seguem no Normose, alguns alunos meus que tiveram algumas aulas comigo no cursinho popular e que dali pra frente me contam, e eu quero acreditar nisso, acabaram se politizando porque tiveram oportunidade na aula de história de não ouvir uma versão esquerdista dos fatos, mas de falar, de se sentir parte daquilo, de debater. E eu não acredito em nenhum outro caminho que não seja a educação e a prática pela liberdade. Pode ser até um pouco inocente, ingênuo, mas eu prefiro continuar com essa ingenuidade de que é possível sim transformar o mundo. E se eu quero e acredito de fato na transformação do mundo, eu preciso acreditar na transformação e na mudança das pessoas. Os sujeitos só estão onde estão porque receberam a educação que receberam. Então vale a pena treinar a prática por outros mundos. Então vale a pena treinar a prática da educação.
E você, professor, saiba que vale a pena. Que vale muito a pena. E mesmo hoje, online, quando eu recebo a notícia de que meus vídeos estão na sala de aula, ou de que alguém teve a oportunidade de conhecer o termo estética e estudar ou fazer TCC a partir disso, eu sei que vale a pena. E que a nossa batalha é uma batalha inglória, injusta, que na maioria das vezes a gente vai perder. Mas, ainda assim, quando a gente assiste um documentário como esse, a gente vê o tamanho do legado que tem um educador na vida das pessoas. A gente vê como, de fato, a única via para transformar a sociedade é o conhecimento, é o saber crítico. Outra saída. E por isso que os conservadores, os liberais, aqueles do mercado privado querem controlar, deter a educação na mão deles e ensinar apenas matérias que sejam voltadas para a formação de mercado, para a formação do indivíduo enquanto produtor e não do indivíduo enquanto pensador. Por isso que as matérias de humanas são tão atacadas, por isso que as matérias como filosofia, ciências sociais, história, geografia, são sempre inimigas das pessoas, porque elas têm a capacidade incrível de tocar fogo no pensamento das pessoas. E isso faz muita gente tremer. Porque conservadores, aqueles que comandam, aqueles que são gurus, como o velho falecido, por isso que discutir educação é tão fundamental numa sociedade. E a gente continua aqui, sabedor da importância da educação transformadora, emancipadora, e de que sim, vale a pena lutar por todos e cada um. Porque se a gente conseguir produzir 1% do legado que Paulo Freire deixou no mundo, o nosso trabalho terá sido feito. Então, quando eu faço um vídeo, eu só quero plantar uma semente. Eu não tenho nenhuma pretensão além dessa. Não acho que é possível mudar a pessoa só com vídeo de YouTube. Não acho que a gente consegue desradicalizar as pessoas do dia pra noite e que só se reunindo no Discord é possível desradicalizar a pessoa. Não é. Mas é possível plantar sementes. É possível encher o jardim de potencialidades de imaginação de outros mundos. E eu sou um jardineiro. É o máximo que eu sou. Um cultivador, e todos os professores também somos. Certo? E que se você puder valorizar um professor, você que conhece um professor, você que tem parente professor, se você puder hoje ou amanhã valorizar um professor, agradeça-o. Porque é a profissão que todos nós passamos por ela, mas que continua sendo a profissão mais desvalorizada da sociedade por motivos políticos, para desincentivar pessoas de se tornarem professores e professoras, para desincentivar pessoas a educarem outras pessoas. Os motivos são políticos e ideológicos, mas a força da educação continua, porque fatos são fatos, e o legado de Paulo Freire está aí, e que nós aprendamos com ele e levemos esse legado para frente. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Vimos o Pepe the Frog, um chorume. Na segunda-feira vimos a Femcel. Acho que estava na hora da gente ver um pouquinho de amor, um pouquinho de boas coisas, um pouquinho de Paulo Freire, um pouquinho de salada. Levem o legado do Paulo Freire para frente. Levem o legado da educação popular para frente. Lutem por uma educação popular emancipadora e treinemos todos nós, uns aos outros, sempre as práticas pela liberdade. Porque, para terminar, citando Paulo Freire, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Nos libertamos em comunhão, em coletividade. E que nós, todas as segundas e quintas-feiras, consigamos treinar essa prática de liberdade, para que cada um de nós seja, na vida, aquilo que sonha para a sociedade.